Tá aparecendo para vocês os slides, turma? Aqui não, Pro. Agora apareceu. Agora apareceu. Então tá bom, eu vou nem mexer, então. Então tá, eu acho que deve ser Boa a minha noite. internet, ela deve estar um pouco devagar aqui. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, sim, professora. É só para confirmar, semana que vem já vai ser a sua prova? Porque parece que vai dar. Ah, não, não é ainda não, dia 4, né? Vai ser na outra mesmo. Não, não Porque é começa ainda dia não. 4, Isso. Aí vai ser no dia 10, certo? Eu vou mandar uma. Se eu não me engano, sim, eu preciso até confirmar com os coordenadores, mas eu acho que é nessa semana sim. Passa, tudo bem. Então. Eu acho que é na outra semana, isso. Mas eu vou confirmar com vocês, tá? Fica tranquila quanto a isso. Tá bom. Obrigada. Tá bom? De nada. Ok, deixa eu voltar aqui para os slides, vamos ver se tá Tô perdida aparecendo no aí, tempo né? um pouquinho. Oi? Posso começar? Alguém quer falar Perdida alguma no tempo. coisa? Pode começar, professora. Pode começar assim a aula. Então tá bom. Então tá bom, turma. Hoje a gente vai dar continuidade à aula de lipídios, tá? Então, semana passada nós falamos da estrutura química, da classificação dos lipídios, da importância, a função deles, né, para o organismo vivo, né, para a gente entender, né, que a ingestão diária de lipídios é importante, só que depende aí do tipo de presente também, dos ácidos graxos presentes. E hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto, né, nessa primeira parte. E depois nós vamos ver na parte de vitaminas, tá? Que já entra na unidade 4, tudo bem? Lembrando a todos, essa aula no final vai ter algumas questões, alguns exercícios, não é muita coisa, tá? Mas eu vou pedir para vocês fazerem e também me encaminhar por e-mail, aí no máximo 2 dias também, em 2 dias, para eu conseguir fechar a nota de atividade de vocês, que aí eu já consigo ter a nota final de atividade para colocar no AVA. Tá? Não postei ainda, porque os coordenadores pediram para eu aguardar aparecer todas as turmas no AVA, para eu conseguir ter acesso a todos os alunos de bromatologia, tá? Mas até o dia, aí no mais tardar, né, até o dia 1º/6, eu vou estar postando a nota de atividade já fechada aí. Ok? Bom, vamos continuar a falar de lipídios, né? Entrando primeiro num contexto sobre algumas características específicas dos lipídios, que a gente fala de propriedades físicas de um lipídio. São propriedades únicas, né, de cada lipídio, de cada gordura, e para quem vai trabalhar com bromatologia na indústria alimentícia, então vai lidar diretamente com lipídios, então essas propriedades físicas elas são extremamente importantes para vocês entenderem, né, entenderem como as gorduras se comportam, que tipo de sedimento eu posso submeter meu alimento para manter ainda as características nutricionais, a consistência, a textura. Então, são propriedades extremamente importantes, tá? E para quem for trabalhar nessa área, a gente tem que, né, compreender a importância dessas propriedades, tá certo? Uma dessas propriedades é o ponto de fusão. A gente chegou a comentar na semana passada, né? O ponto de fusão é aquela temperatura na qual as substâncias elas se tornam líquidas, né? Elas passam do sólido para a fase líquida, tá certo? Cada lipídio vai ter uma temperatura específica, né, de ponto de fusão, tá? Se vocês lembram, se recordam que a gente comentou na semana passada,
Os óleos, eles já estão na forma líquida, né? E as gorduras, quando a gente denomina, né, por esse termo, eles se encontram na forma sólida, tá? Esse aspecto é devido ao ponto de fusão que é diferente, né, para diferentes lipídios. Então, por exemplo, para as gorduras, o ponto de fusão ele é mais elevado, então por isso que na temperatura ambiente a gente tem a gordura na forma sólida. Já os óleos estão na forma líquida, porque o ponto de fusão ele é bem abaixo da temperatura ambiente. Por isso que a gente tem, né, essa mudança física nesse tipo de substância. Ok? Então, ó, os óleos são líquidos à temperatura ambiente e o ponto de fusão das gorduras oscila entre 30 e 42 graus aí, tá? Por isso que é superior à temperatura ambiente. Então, isso é importante, dependendo do tipo de procedimento que as gorduras, o próprio alimento ele vai ser submetido, a gente pode ter uma mudança de consistência, de textura, tá? Tudo influenciado pela forma física que essa gordura, esse óleo, né, esse lipídio, ele vai se comportar. Uma outra propriedade também única, né, dos lipídios aí é o calor específico, tá? Por definição, como eu coloquei aqui no slide, é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma determinada substância em 1 grau. Então, é uma propriedade aí específica de cada lipídio vai ter o seu calor específico, tá? Vai influenciar no tipo de procedimento que a gente vai submeter o alimento, para saber, né, o quanto eu posso elevar a temperatura durante o procedimento, que vai influenciar na forma física, tá? Então, está relacionado com o comportamento das gorduras durante o processamento tecnológico, né? O que significa que o calor específico das gorduras líquidas é 2 vezes maior que o das gorduras sólidas, né? E isso acaba influenciando aí na forma física que se encontra, né, essas substâncias. Então, são propriedades aí características dos lipídios. Lembrando, isso é extremamente importante para quem for trabalhar mesmo, manusear os lipídios, né? Então, a gente tem que saber dessas propriedades, né, particulares de cada lipídio. Uma outra propriedade extremamente importante é a viscosidade, né? A consistência que essa gordura, esse lipídio, ele vai apresentar. E essa viscosidade, ela está relacionada com o comprimento da cadeia de ácidos graxos. Ou seja, quanto maior é a cadeia, mais viscosa é a gordura. Não sei se vocês se recordam da estrutura do triglicerídeo, que é a gordura mais presente nos alimentos, que é o que a gente ingere. O triglicerídeo é formado por uma molécula de glicerol unido, né, junto com 3 moléculas de ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles têm vários tamanhos diferentes, tá? Pode ter várias quantidades de carbono em sua estrutura. Quanto maior for o tamanho, né, dessa cadeia, mais viscoso, né, vai ser essa característica desse lipídio, tá? Então, o tipo de ácido graxo presente aí nos triglicerídeos vai influenciar nessa viscosidade. Quanto maior a cadeia de carbono, mais viscoso vai ser esse lipídio, tá? E quando a gente tem ácidos graxos insaturados, que são aqueles que na estrutura química vão apresentar as duplas ligações, né? Quanto mais duplas ligações, né, esse lipídio apresentar na sua estrutura química, a gente vai ter o quê? Uma diminuição da viscosidade. A dupla ligação vai tornando a gordura mais líquida e não tão consistente, tão viscoso. Tudo bem?
Índice de refração, também uma propriedade particular aí dos lipídios. Esse índice de refração, geralmente ele é avaliado durante o processo de hidrogenação, tá? Relembrando esse processo dos lipídios, é quando a gente tem uma reação química com a adição de hidrogênios, né, na molécula, permitindo com que a gente tenha nas duplas ligações lá, a gente introduza hidrogênios, e aí a cadeia ela pode apresentar naquela forma cis ou trans, tá? E isso acaba levando a gordura a apresentar uma característica mais saturada. Lembrando, hidrogenação é feito para gorduras insaturadas, tá? Que geralmente elas estão na forma líquida e pelo processo de hidrogenação eu consigo aumentar a viscosidade, a consistência dessa gordura, melhorar a estabilidade dessa gordura. Tá? Então, assim, quando é feito, né, esse processo de hidrogenação, geralmente eles avaliam essa propriedade de gorduras, que é o índice de refração. Seria a velocidade da luz, né, atravessando essa substância. Então, a gente tem uma relação entre a velocidade da luz no ar e a velocidade da luz no meio lá da substância, para a gente poder entender o quanto concentrado, né, tá aquela gordura. Quanto mais sólido for se tornando nessa gordura, eu vou ter uma variação maior desse índice de refração. Se ela na forma líquida, né, então a gente vai ter um padrão lá dessa velocidade da luz atravessando a gordura. Quanto mais consistente, mais sólido, eu tenho uma dificuldade aí para a luz atravessar essa substância, tá? Então, é um dos parâmetros que é avaliado para a indústria controlar esse processo de hidrogenação, né? Tem um parâmetro aí do quanto está influenciando na consistência dessa gordura. Tudo bem? Todo mundo está acompanhando? Tem dúvidas até aqui? Posso continuar? Tudo bem, Pro. Densidade... Tá bom, obrigada. A densidade também ela é avaliada, por definição, né, nós temos que é a massa de uma substância para ocupar um determinado volume, tá? Então, é o volume ocupado aí pelo lipídio. A quantidade de óleos, líquidos e gorduras sólidas tende a diminuir com o aumento da temperatura, tá? Então, toda vez que a gente eleva a temperatura, né, desses lipídios, a gente tem uma variação dessa densidade, desse volume ocupado por essa massa de lipídio. Então, o lipídio terá maior densidade se as moléculas de trigliceróis, né, triacilglicerol ou triglicerídeos estiverem bem empacotadas, bem unidas entre si. Estão na forma sólida do que para aquelas que já estão numa forma mais líquida. Solubilidade também é uma propriedade específica de cada lipídio, né, que a gente está avaliando. A gente sabe que água e óleo não se misturam, tá? Mas quanto mais duplas ligações eu tiver na estrutura química da gordura, mais solúvel vai ser a gordura, tá? Então, quando a gordura ela é insaturada, eu mexo na propriedade de solubilidade, tá? A gente sabe que quanto maior a cadeia de carbonos aí, a tendência é ser mais insolúvel, tá? Mas se eu tenho uma cadeia grande, tenho várias duplas ligações nessa cadeia, eu vou aumentando, né, a solubilidade dessa gordura. Plasticidade é uma outra propriedade aí. Então, dependendo
forma física, né, semissólida, sólida, que essas gorduras elas estão apresentando, a gente tem uma capacidade dessas gorduras, né, de formar uma rede tridimensional de pequenos cristais, né, de matrizes aí em óleo líquido, mantendo sua forma. Então, microscopicamente, esses lipídios a gente pode representar como pequenos cristais, que eles vão estar unidos, né, no meio onde eles se encontram e se adaptam aí a diferentes, como dizem, a diferentes formas, embalagens, né, que a gente encontra esse alimento aí rico em lipídios, tá? Polimorfismo é uma propriedade do lipídio e está relacionada diretamente a esses cristais de gordura que eu disse para vocês, que microscopicamente a gente consegue observar, tá? Então, existe um padrão, a gente pode ter vários formatos diferentes, né? Um polimorfismo, e o formato desses cristais, eles vão influenciar também na textura, na aparência do nosso alimento, né, no final. Então, são propriedades que vão influenciar diretamente vamos falar assim, no meu produto final, podendo, né, você ter uma aceitação ou não, né, desse produto, dependendo do aspecto sensorial, né, a gente pode tornar esse produto mais atrativo ou menos atrativo ao comércio. Turvamento, também uma outra propriedade, tá? Então, está relacionada aí ao tempo necessário para provocar o turvamento de um óleo num recipiente submerso a um banho de gelo, tá? Tudo isso por causa de uma criação da gordura. Essa propriedade ela é avaliada naqueles alimentos que precisam ficar acondicionados em geladeira. Então, a gente não quer que ocorra uma cristalização da gordura, porque você vai perder a estabilidade do produto, vai mudar aspecto sensorial, sabor, aparência, né? Um dos exemplos é a maionese. A gente tem uma emulsão, né, de substâncias aquosas como oleosas presentes e precisa ficar acondicionado em geladeira para aumentar o, né, de conservação, só que essa temperatura baixa, ela não pode cristalização da gordura, porque aí a gente desestabiliza o nosso produto, não fica legal, não é adequado ao consumo. Então, alguns alimentos, a gente tem essa avaliação, né, esse teste do banho de gelo, que avalia essa capacidade, esse turvamento é devido à cristalização da gordura dentro do alimento. Tá? Bom, as gorduras naturais nem sempre podem ser utilizadas na preparação e processamento de alimentos. Para isso tem tratamentos, né, capazes aí de modificar, vamos dizer assim, né, alterar o perfil de ácidos graxos, deixando a gordura mais adequada, tá, à necessidade tecnológica. Nós temos 3 tratamentos que a gente vai falar nessa aula, né, o fracionamento, a hidrogenação e a transesterificação. A gente vai falar dos 3. Já adiantando aqui para vocês, esse aqui do meio, nós já comentamos. Hidrogenação é quando tem uma reação de adição de hidrogênio, né, na molécula, né, de ácido graxo insaturado. Eu vou tornar esse ácido graxo mais saturado. Então, a gordura vai se comportar como se fosse
pela hidrogenação, eu posso ter aquelas moléculas cis e trans, é onde origina a gordura trans, né? O processo de hidrogenação, tá? Então, um dos tratamentos que podem ser empregados para as gorduras presentes nos aumentar tempo de prateleira, conservação, sabor mais atrativo, tá? Então, hidrogenação tem essa capacidade, né, de a gente modificar aí o comportamento da gordura. Fracionamento e transesterificação, a gente também mexe os lipídios presentes nos alimentos. É feito quando, vamos falar assim, quando a molécula do triglicerídeo, ele contém ácidos graxos muito diferentes. Então, lembrando, uma molécula de glicerol junto com 3 moléculas de ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles não precisam ser iguais, os 3 iguais. Eles podem ser diferentes, tipo, do graxo saturado, o outro ser insaturado, o outro ter uma cadeia curta, comparado com... Dependendo do tipo de triglicerídeo que eu tenho, o que a indústria alimentícia consegue fazer? Fracionar, submeter essa gordura a um processo que a gente consiga retirar alguns ácidos graxos desses triglicerídeos. Aquele que iria desestabilizar o alimento, a gente tira. Então, a gente consegue fracionar o que teria um perfil mais sólido, daquelas gorduras teria um perfil mais líquido. Tá? Então, seria esse processo de fracionamento. Tá? A transesterificação, a gente também mexe com a molécula do tudo bem. No caso aqui, substituo os ácidos graxos. Então, eu tenho 3 ácidos graxos na molécula do triglicerídeo. Se algum deles não corresponde à minha necessidade no meu produto, por reações químicas, por tratamentos, a gente consegue substituir, tirar um desses ácidos graxos e de acordo com a minha necessidade, do meu objetivo. Seria o processo de transesterificação. Eu estou modificando o tipo de ácido graxo presente nos triglicerídeos dos alimentos. Ok. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor tudo que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, fracionamento. A gente mantendo, né, a gordura em específicas, tá? Na qual os triglicerídeos, eles vão se cristalizar alguns, né? Então, a gente vai conseguir separar aqueles ácidos graxos que teriam um comportamento mais sólido daqueles que teriam um comportamento mais líquido, sempre com o objetivo de evitar alguma desestabilização, né, do meu produto final, por conta de um ácido graxo que não atende às minhas expectativas. Então, eu consigo separar, né, esses tipos diferentes de ácidos graxos. Então, aqui tem até um exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Então, esse processo é necessário para óleos usados em produtos que serão refrigerados, para a gente evitar a cristalização, a turvação dos triglicerídeos. Também é usado em óleos, né, em maionese, molho de salada. Então, a gente submete a gordura a algumas temperaturas elevadas durante algum tempo. A gente tem o resfriamento, filtração, e no final a gente consegue separar diferentes gorduras, diferentes lipídios, que apresentariam um comportamento, né, diferente, né? Um seria mais sólido, o outro seria mais líquido naquela temperatura, tá? Então, é uma técnica para a gente evitar principalmente esse processo de refrigeração, na qual, dependendo aí, lógico, do ponto de fusão,
dos nossos lipídios, na refrigeração ficariam mais cristalizados. Então, a gente não quer, por exemplo, que a maionese fique cristalizada. Então, a gente consegue manipular, tirar algum lipídio que estaria influenciando negativamente no produto. Okay? A hidrogenação, então, é o que a gente já tinha comentado. Então, você tem a adição de hidrogênios às duplas ligações lá da cadeia de carbono, tá? Então, a gente submete a gordura a um aquecimento, a agitação, tem um catalisador, tá? E esse processo de hidrogenação aumenta a viscosidade, deixa a gordura mais sólida, tá? Então, hidrogenação é feito para lipídios, né, gorduras líquidas, que seriam os óleos, que são gorduras insaturadas, tá? Que tem esse ponto de fusão baixo e se apresentam como líquido. Então, alguns produtos alimentícios, eu quero que apresente uma outra textura, uma outra consistência. Então, o processo de hidrogenação consegue, né, modificar essa consistência. Ok? E aí a gente tem a formação das moléculas cis ou trans. A molécula trans aqui, né, ela é mais prejudicial porque aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Okay. Transesterificação é aquela técnica que eu disse para vocês de a gente modificar os ácidos graxos presentes no triglicerídeo. Tá? Então, a gente tem um rearranjo dos grupos dos ácidos graxos lá na molécula do triglicerídeo. Então, a gente altera a composição de ácidos graxos, e isso aqui a gente mexe nas propriedades nutricionais e físicas das gorduras. É usado para produtos com alto valor comercial, como substitutos de manteiga de cacau e lipídios para alimentos infantis. Tá? Então, é uma técnica que pode ser empregada aí nos alimentos, né? A transesterificação. Você vai modificar os ácidos graxos presentes no triglicerídeo. Coloquei aqui a molécula do triglicerídeo para vocês lembrarem, né, do que a gente estava comentando na semana passada. Uma molécula de glicerina junto com 3 moléculas de ácidos graxos, tá? Esse primeiro triglicerídeo, a gente diz que é um triglicerídeo aqui saturado, pois os 3 ácidos graxos apresentam ligações simples, não tem ligações duplas. O segundo aqui, o monoinsaturado, é porque um dos ácidos graxos vão apresentar aqui uma dupla ligação. Os outros, né, são saturados. E o terceiro aqui é um triglicerídeo poliinsaturado. Eu tenho mais de uma cadeia de carbono com duplas ligações. Então, a transesterificação, ela consegue modificar, né, essas cadeias de ácidos graxos. Por exemplo, eu não gostei dessa daqui. Então, esse lipídio aqui, esse ácido graxo aqui, ó, vai influenciar de forma negativa no meu alimento. Então, a transesterificação consegue tirar essa molécula daqui e, às vezes, incorporar uma outra aqui, ó, que teria uma outra característica na molécula. Ok? Lembrando, quanto mais saturado, mais sólido é a gordura. Quanto mais insaturado, quanto mais duplas ligações, mais líquido é a minha gordura. Certo? Bom, as gorduras, elas vão influenciar, né, no sabor, na textura, na consistência dos nossos alimentos, tá? E influenciado principalmente pela forma física que a gente encontra. Se essa gordura, ela tá na forma sólida, líquida, semissólida, e pelo tipo também de lipídio, ácido graxo que a gente tem, né, nesse preparo. Então, a textura,
ela é influenciada pelo estado físico do lipídio e pelo tipo de gordura, tá? Se é uma gordura estrutural ou uma gordura emulsionada. Então, seria, por exemplo, um tipo de maionese. Você tem substâncias aquosas misturadas com substâncias oleosas, ou se é puramente óleo que você está acrescentando aí no seu alimento, tá? Então, toda a textura desse alimento rico em gordura, ela vai ser influenciada pela forma física, líquido, sólido, semissólido, e tipo aqui de gordura dos ácidos graxos presentes aí nos triglicerídeos, ok? Em produtos como chocolate, gordura vegetal, produtos acabados, gordura é atribuída à gordura parcialmente cristalina, solidificada, que vai depender de diferentes fatores: tamanho, quantidade dos cristais presentes, propriedade de espalhabilidade, cremosidade, estabilidade, sensação bucal, tá? Então, se esse alimento ele é mais sólido, a gente tem uma cristalização da gordura para isso. E isso vai influenciar na textura do alimento. Cremes, sobremesas, molho de salada, maionese são emulsões, tem a textura cremosa, devido aí principalmente às gotículas de gordura. Então, você tem uma mistura de substâncias aquosas, né, junto com substâncias oleosas, formando uma emulsão. Para quem não lembra, a gente tem agentes emulsificantes e tem esse tipo de mistura, né, da água com o óleo para formar uma emulsão. Vocês lembram que existem proteínas com propriedade emulsificante? O produto ele não é basicamente composto por gordura. A gente tem outras substâncias, né? Que no caso aqui, se a gente tiver uma proteína com essa capacidade emulsificante, a gente consegue elaborar uma emulsão e a gente vai ter uma textura aí cremosa por conta disso. A aparência também ela é modificada dependendo da pureza dos meus lipídios. Então, por exemplo, quando a gente fala em óleos, né, os óleos, eles são gorduras insaturadas. A gente tem uma origem vegetal, né, na maioria deles. Por conta disso, dependendo do tipo de processo envolvido na obtenção desse óleo, junto com o óleo pode vir outras substâncias, por exemplo, clorofilas e carotenoides. As clorofilas é aquele pigmento verde, começa a ficar esverdeado, né? Puxa mais para o verde esses óleos. E os carotenoides? Vocês já estudaram? Vocês sabem me dizer o que são os carotenoides? Pessoal, alguém sabe? Não, eu não estudei sobre isso, não. Não. Não, né? Bom, eles... Não são os que possuem beta-caroteno, como a cenoura? Isso, beta-caroteno é um exemplo de carotenoide. Feito, tá? Os carotenoides são pigmentos, né, que podem estar presentes em alguns alimentos, tipo cenoura, tomate, algumas verduras, tá? Tudo que atribui cor, tudo que vocês imaginam que é a cor, né, do alimento, ele vem a partir do carotenoide. É uma substância química, tá? Que tem uma propriedade antioxidante também, o carotenoide, e ele atribui cor ao produto, ao alimento, entendeu? Ao legumes, à verdura, à fruta, ok? E assim, então, dependendo do processo de obtenção desses óleos, junto com o óleo, com o lipídio, a gente pode ter clorofilas e carotenoides. Isso vai influenciar na cor do óleo, tá? Todos eles, a tendência é ser translúcido, né? Ser
quase que transparente, aí permite a passagem da luz no seu interior, não é algo turvo, né? Extremamente concentrado, e sim você consegue visualizar, né? A luz consegue atravessar esse óleo. Mas esse óleo ele pode ser amarelado, ele pode puxar por verde, ele pode estar avermelhado, dependendo se tem carotenoides presentes. Então, depende aí da pureza, né, desse óleo, desse lipídio aí. Então, a aparência ela pode ser modificada, ok? Então, assim, a maioria dos eles são translúcidos, tá? As gorduras, que elas já são sólidas, geralmente elas são opacas, então quase não tem brilho aí, a gente pode ter até um turvamento, né? Porque é algo compacto, né? A gente tem todos os trilhos mais compactos aí, e isso é influenciado pela cristalização da gordura também, ok? Então, algumas imagens aí para vocês verem diferenças, né, de coloração dos óleos. As emulsões alimentares, elas podem ser opacas, turvas ou nebulosas, tá? A emulsão é aquela mistura de água e óleo para formar um creme, né? A gente sabe que tem a textura bem cremosa, tá? Então, geralmente essas emulsões, elas são opacas, nem sempre vão ter brilho, são turvas, elas não são translúcidas, né? Então a luz não consegue atravessar, ou pode ter até uma consistência diferente, aí porque a gente tem um sistema de dispersão do óleo na água ou da água no óleo, tá? Então, às vezes, não fica com uma consistência tão homogênea, né? Essas emulsões. Então, a aparência também é influenciada. Então, um óleo é diferente de uma gordura, que é diferente de uma emulsão. Então, a aparência, ela se modifica aí dependendo da natureza do meu lipídio, né? Existe um defeito, né, que pode aparecer em alguns produtos alimentícios, principalmente em chocolate. Não sei se vocês já viram manchas brancas ou cinzas na superfície do chocolate. Essas manchas, tá, é devido à cristalização da gordura. Isso vai modificar sabor, tá, a aceitação do produto, né, para o consumo, e o aspecto acaba ficando, né, feio, né, não mais atrativo, e aí a gente tem uma perda do material, ok? Então a gente tem uma cristalização da gordura, que pode ser influenciada pelo modo de conservação, né? Temperaturas que foi exposto, né, esse produto, a gente pode ter uma influência aí nessa da aparência, né, dessa cristalização da gordura. O sabor dos alimentos ricos em lipídio depende aí de alguns fatores, né? As gorduras, elas podem sofrer algumas reações químicas, né, durante o processamento de alimento, né? Então a gente fala em oxidação de lipídios, tá? É uma reação química que às vezes, né, acontece de forma natural no nosso alimento, não influenciando tão negativamente, e em outras já traz consequências que não são muito legais, né? Vocês já ouviram, acho que vocês talvez já tiveram a experiência de pegar algum alimento, né, alguma gordura que ela tá com esse aspecto de ranço. O que é isso? O odor tá impróprio, então começa a apresentar um odor que não deveria, o sabor, né, é um sabor de gado, tá? Isso é devido a uma oxidação desses lipídios. E também de impurezas que podem estar presentes também no alimento. Então, o sabor ele é influenciado pelo tipo de lipídio presente, né? E se sofreu ou não oxidação desses lipídios. Okay? Então, a gente tem uma alteração de aroma, de sabor. Okay?
Essas transformações químicas nos lipídios dos alimentos, né? Então, a gente chama de rancificação, né? É a transformação química mais comum. Então, a gente tem a rancificação hidrolítica, rancificação oxidativa e a reversão, tá? Então, todas elas vão modificar sabor, odor dos alimentos, tornando aí impróprio para o consumo, ok? E aí, nesse tipo de transformação, você pode ter até perdas nutricionais, né, dessas substâncias devido a essa alteração química. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas transformações. Então, a rancificação hidrolítica, tá? Então, a gente tem o quê? A parte das enzimas, que são proteínas. Então, enzimas como lipase, lipoxigenase, conseguem quebrar a molécula do triglicerídeo. Então, promovem uma lipólise. Lipólise, quebra da gordura. Aí, dependendo, né, dessa quebra aí, vai originar sabor desagradável, odor desagradável. Então, um sabor aí semelhante a sabão, até. Então, a gente fala que o produto ele se tornou ranço, modificou as propriedades sensoriais. Esse tipo de transformação química, ela é comum, né, para os produtos como leite de coco e dendê, tá? Então, a gente tem lá ácidos graxos de baixo peso molecular, tá? E são produtos que facilmente sofrem esse tipo de rancificação, então, que é a rancificação hidrolítica. Essas lipases, nessas enzimas que podem causar essa rancificação hidrolítica, elas já podem estar presentes nos alimentos de forma natural ou ter uma origem microbiana. Então, meu alimento ele foi mal conservado, tá? E isso permitiu uma contaminação microbiana. Essas bactérias, esses micro-organismos trouxeram com eles enzimas que vão promover essa transformação química. E aí acaba deixando o produto ranço. Então, o armazenamento a frio, esterilização, consegue minimizar esses efeitos, conservando melhor esses produtos. Ok? Já a rancificação oxidativa, a gente tem uma transformação aí da molécula, uma quebra do lipídio, tá? Mas esse daqui a gente tem a presença do oxigênio, influenciando aí diretamente nessa transformação química. Então, a gente tem a quebra da gordura em produtos menores, como aldeído, álcool, hidrocarboneto, cetona, lactona, né, entre outros. Então, quebra-se a molécula do lipídio em unidades menores, e isso vai levar ao aparecimento do ranço. Rancificação oxidativa, então, participação do oxigênio, influenciando aí negativamente no aspecto sensorial dos alimentos. Essa reação química, ela leva à formação de radicais livres lá no alimento. Isso pode acontecer na ausência de luz, tá? O que são radicais livres? Vocês já ouviram falar? Já estudaram? É bom? É ruim? O que vocês me diriam, galera? Os radicais livres, eles oxidam as nossas células, né? Elas acabam oxidando e envelhecendo mais rápido, não é? Quando a gente pensa em radical livre, uma das propriedades é causar envelhecimento no corpo, né? No corpo humano, tá? Mas o radical livre, quando a gente pensa em uma definição para eles, a gente pode pensar num elemento químico extremamente instável, tá? Não sei se vocês já
estudar algum dia em química as camadas, né, os elétrons nas camadas de valência dos elementos químicos. Bom, o radical livre, ele perde alguns elétrons e ele quer reagir com qualquer estrutura. No nosso corpo, ele pode se ligar a proteínas, a açúcares, a lipídios, a estruturas de tecido e causar uma modificação que, às vezes, na maioria das vezes, ela é indesejada. Nos alimentos, isso também pode acontecer. Então, a formação de radical livre pode alterar os lipídios, porque o radical livre ele vai querer se ligar a qualquer substância, porque ele está instável, ele quer reagir, ele quer ganhar mais elétrons. Então, ele vai se complexar, se ligar a qualquer estrutura que aparecer na frente. Tá? E para o alimento, a gente vai ter uma alteração, até mesmo nutricional, né, por conta dessa alteração dos lipídios pela reação com radicais livres. Essa rancificação oxidativa ela é dividida em 3 partes. Então, a gente sabe que tem a participação do oxigênio aí. As 3 partes, então, nós temos a iniciação, também chamada de indução, propagação e a terminação. Ok. Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas, só para vocês entenderem. Essa primeira fase é quando eu tenho a formação do radical livre. Formação do radical livre. Nessa primeira fase, iniciação ou indução. Se a gente tem a formação do peróxido, ok? Isso influenciado pelo oxigênio. Então, a gente já começa a ter uma molécula de radical livre lá no alimento formado. Nessa primeira fase, eu ainda não tenho mudança sensorial. Só houve a formação do radical livre. Então, não tenho ainda mudança sensorial no alimento. Na propagação, esses radicais livres, né, chamados aqui de peróxidos, são radicais livres, eles vão reagir com outras substâncias, vão formar novos radicais livres, tá? E aí, aqui nessa fase, a gente tem as alterações sensoriais. Vai aparecer o odor característico do ranço, tá? Então, na fase de propagação, os radicais livres formam novos radicais livres, porque eles vão se ligando a substâncias presentes lá no alimento. Okay? Lá nos ácidos graxos, então vai se ligando nos lipídios. A terminação é a etapa final desse tipo de rancificação. Aqui, que essa fase aqui, ó, a gente já tem a formação de produtos estáveis. Então, aqueles radicais livres já reagiram com várias estruturas lá dos lipídios e aí se tornaram, né, substâncias estáveis, que não querem mais reagir com ninguém, tá? Não tem como ficar mais ranço. Já aconteceu toda a transformação química, tá? Então, a gente tem produtos estáveis. E aqui a gente já tem grande alteração sensorial no aroma, na cor, na viscosidade, né? Em todas as propriedades aí que o lipídio poderia trazer ao alimento, tudo bem? Então, a fase de terminação é quando você finaliza o processo de rancificação. Não tem como ficar mais ranço, né? Porque já aconteceu todas as transformações químicas aqui. E aí você tem a formação de produtos estáveis, que não vão mais transformar os lipídios, né? E alterar cor, sabor, aroma. Ok? Existem alguns fatores que podem promover essa oxidação. Então, não é rancificação oxidativa, tá? Que é influenciada principalmente pelo radical do oxigênio, né? Pelo próprio oxigênio. Mas existem algumas situações, além do oxigênio aí, que pode induzir, facilitar esse tipo de rancificação. Então, o oxigênio é presença de enzimas lipoxigenase, radiação ionizante,
presença de metais de transição, ferro, cobre, manganês, luz ultravioleta, temperaturas elevadas. Então, são alguns fatores que podem acelerar o processo de rancificação oxidativa. E aí vão tornar aí o produto ranço, impróprio para o consumo. Tá? Então, a gente está falando aí de formação de radical livre. A gente tem situações que são pró-oxidante, que vai acelerar a rancificação oxidativa. Mas é interessante vocês saberem que existe uma forma de a gente evitar, né, ou pelo menos prevenir, controlar um pouco esse tipo de rancificação. O problema maior é o radical livre formado no alimento, tudo bem? O radical livre é aquela estrutura que eu disse para vocês que ela é altamente instável, ela quer reagir com qualquer estrutura que vê pela frente para ficar estável. Então tem a ver com elétrons, até vocês podem ver essas bolinhas aqui no desenho, tá? Não vou entrar em tanto na química aí para vocês, mas o radical livre, ele quer se ligar a qualquer outra estrutura, porque ele não está na sua conformação natural, então ele precisa reagir, ganhar novos elétrons para ficar tranquilo. Os antioxidantes, eles são as substâncias que conseguem neutralizar o radical livre, né? Combater diretamente, neutralizando, evitando com que ele reaja com outras substâncias e cause prejuízos, tá? Antioxidante, a gente pode utilizar esse termo tanto para nosso organismo se proteger dos radicais livres, prevenir o envelhecimento, como também para os alimentos, tá? Então, existem alimentos que já contêm, né, no seu conteúdo lá antioxidantes para evitar essa rancificação, e outros, dependendo do processamento do alimento que a gente submete, né, faz lá, você pode adicionar antioxidantes também, prevenindo essa transformação química, que é a rancificação oxidativa. Então, seria uma forma aí de prevenção. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos: compostos fenólicos, ácido ascórbico, carotenoides. Esses daqui podem estar presentes já no alimento. EDTA, BHA, BHT, a gente pode adicionar ao alimento que está sendo manipulado para a gente prevenir, né, a rancificação oxidativa. O antioxidante ele não pode influenciar, né, nos aspectos sensoriais do meu alimento, tá? Então tem que ser uma molécula aí neutra, tá certo? Mas com essa capacidade de inibir, neutralizar qualquer radical livre formado, tá? A reversão é outro tipo de oxidação, né? Que a gente tem um tipo de rancificação, né? Quando a gente fala em ranço, tentem se lembrar, associar ao odor desagradável, ao sabor desagradável. Só que esse tipo aqui de transformação química, a gente não consegue prevenir com antioxidante. Então, é mais difícil, tá? Mas ela está ligada a alguns ácidos graxos em específico, como o linoleico, ok? E aí a gente tem uma transformação sensorial aí de sabor que pode lembrar feijão, manteiga, pescado, ferro, pepino, melão, maçãs podres, avelãs rançosos, limões, batatas, ok? Então, é mais difícil de a gente controlar esse tipo aqui de rancificação aqui, que é chamada de reversão, tá? Mas ela é mais comum para os alimentos ricos nesse tipo de ácido graxo, o ácido graxo linoleico. Bom, dessa primeira parte sobre os lipídios, eu separei algumas questões, são 5 aí. Então, essas questões eu quero respondidas, enviadas por e-mail,
tudo bem? Individual, para eu contar pontos para vocês. Então, são perguntas bem simples que foram faladas aí nessa aula, na aula da semana passada, e que se refere aí aos lipídios. Então, qual a diferença entre óleo e gordura? Tentem formar respostas completas, né? Não ser tão objetivo, porque aí eu consigo entender o nível de compreensão que vocês têm da disciplina. 2. Como a molécula de ácido graxo na configuração trans se apresenta no espaço? Como que é essa estrutura? Qual que é a diferença da cis para trans? 3. É possível modificar quimicamente uma gordura para melhorar seu valor nutritivo? 4. É possível transformar uma gordura insaturada em uma gordura saturada através de uma reação química? Essa reação traz benefícios tecnológicos e nutricionais? O que é o aparecimento do ranço nos alimentos? Então, são perguntas bem simples, bem básicas aí, mas eu quero respostas completas, enviadas por e-mail. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Posso começar outro assunto com vocês? Pode sim, professor. Pode, Então tá bom. Não esqueçam de me mandar as respostas, tá? Tô dando aí 2 dias no máximo, porque senão eu não tenho tempo de corrigir e colocar a nota de vocês no sistema. Bom, vamos falar então agora da unidade 4, que está relacionada a... Oi. É sobre as perguntas que a gente mandou por e-mail. Ainda não tem a nota, né? Assim, eu já corrigi todas de vocês, né? Todas as atividades, já está numa planilha, só que eu já comuniquei aos coordenadores que só está aparecendo no meu AVA a turma do diurno, da manhã. A turma do noturno não aparece no meu AVA, tá? E aí tá bom. eles estão corrigindo esse erro, né? Eles falaram que no mais tardar essa semana, caso contrário, eles mesmos vão acabar lançando essas notas, essa pontuação para mim. Mas fiquem tranquilos que todos que me enviaram, eu corrigi e já atribuí nota. Então, eu tenho uma planilha, né, já arquivada com essas notas. Esse outro trabalho que eu estou dando hoje é para completar o restante que falta desses pontos de atividade. Tá bom, obrigada. Ah, imagina. Não esqueçam, como é uma disciplina AMI, vocês têm, acho que, questões pelo AVA mesmo, né, que vem da instituição. Façam, né, essas questões que faltam dessas unidades, porque o sistema precisa pontuar vocês, né, lançar a pontuação referente a essas unidades aí. Ok? Então, não é só nota que eu vou atribuir, e sim a participação que vocês têm lá no AVA, naqueles exercícios que já vêm da instituição, que vocês precisam fazer. Ok? Bom. Sim, tá certo. Então, tá bom, obrigada. Vamos falar então agora de vitaminas e cinzas, que está presente aí na unidade 4 do nosso livro de bromato, tá? Que são as vitaminas, né? Elas estão presentes aí nos alimentos e a gente precisa ter uma ingestão diária. São essenciais à vida, né? As vitaminas. A gente tem participação em diferentes funções dentro do nosso corpo, até, então função de defesa, tem a participação na cascata de coagulação, tá? A gente tem vitaminas que têm um papel antioxidante no nosso corpo, que ajudam no desenvolvimento, células sanguíneas, então é necessário uma ingestão, né, frequente dessas vitaminas, para a gente poder manter em perfeito equilíbrio as nossas funções. Então, a carência, quando a gente fala, né, na falta, a carência de alguma vitamina específica vai levar, sim, a doenças, a vários quadros diferentes, né, para o paciente. É importante vocês saberem.
a falta leva a um problema fisiológico e o excesso de vitamina também vai trazer uma consequência negativa. Tudo tem que estar em equilíbrio. Essas vitaminas estão assim, por isso que a gente tem que ter uma dieta rica, diferenciada, né, para poder ingerir aí uma grande quantidade de diferentes nutrientes, tudo bem? É válido fazer uso de suplementos vitamínicos? Depende do suplemento, tá certo? Vai depender muito do tipo de suplemento. Algumas vitaminas a gente precisa ingerir todos os dias e outras não. Aí, dependendo do tipo de vitamina, se você ingerir durante muito tempo, você pode ter aí uma intoxicação por excesso de algumas vitaminas. E aí vai trazer um problema negativo também, tá? Bom, as vitaminas, então, elas são macronutrientes, são nutrientes aí, até mesmo em grande quantidade, que a gente, né, alguns em grande quantidade que a gente vai ter nos nossos alimentos, apresentam estruturas diferenciadas, bem diferente, né, dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios, são estruturas únicas, tá? Em relação à função, diferente daqueles outros nutrientes que a gente já falou, as vitaminas elas não fornecem energia. Então, carboidrato, primeira fonte energética, em seguida, lipídio, por último, proteína, né? São capazes de produzir ATP no nosso corpo. Já as vitaminas não possuem essa propriedade, essa função, tá? Então, mas são extremamente necessárias porque vão participar de diferentes processos químicos dentro do nosso corpo. Não é energia, mas precisa estar presente no corpo. Quando a gente fala da quantidade presentes em alimentos, algumas vitaminas vão ser encontradas em microgramas ou miligramas aí, vai depender do tipo de alimento. Tá? Existem alguns fatores que podem influenciar aí nas vitaminas. Uma delas é a biodisponibilidade. Quando a gente fala em biodisponibilidade, eu me refiro à quantidade de vitamina que chegou lá na minha corrente sanguínea. Então, eu tive lá uma dieta bem balanceada a ingerir, né? Eu acabei ingerindo uma variedade grande lá de substâncias. Quando eu falo em biodisponibilidade, é o que de fato, né, a quantidade real de vitamina que consegui absorver desse meu alimento, tá? E que vai ser utilizada pelo corpo. E essa biodisponibilidade, ela precisa ser sempre avaliada, porque tem vários fatores que alteram a biodisponibilidade das vitaminas. Uma delas é a eficiência da digestão, uma digestão adequada, né, se não tem nenhuma alteração fisiológica no organismo, se o trânsito, né, vamos falar assim, desde o estômago até o intestino estão normais, tá? Por exemplo, se você estiver com algum quadro patológico, alguma diarreia instalada, tudo passa muito rápido pelo seu trato digestivo, e aí o corpo não tem tempo de absorver, né? Condição nutricional, se o paciente ele se encontra num quadro tanto de obesidade como um quadro mais anorexígeno, tá? Então a gente pode ter uma dificuldade de ter absorção de vitaminas, se o paciente faz uso de algum medicamento que vai influenciar principalmente aí na absorção de vitaminas lipossolúveis, interação dessas vitaminas com outros nutrientes dos alimentos, o modo de preparo do alimento, tá? A fonte do nutriente, então, a vitamina proveniente do alimento ou a vitamina proveniente aí do suplemento. Então, essa biodisponibilidade, ela é influenciada por vários fatores. Lógico que o suplemento vai fornecer uma quantidade muito maior de vitamina ao corpo, tá? Porque está concentrado em uma cápsula. O alimento, ele não tem só vitamina,
ele tem outros nutrientes, ele precisa ser quebrado, digerido, e a gente conseguir retirar aí as vitaminas para serem absorvidas, tá? A toxicidade, eu cheguei a falar para vocês em relação aos suplementos, tem que tomar cuidado, né, o tipo de suplemento vitamínico que faz uso. A maioria deles não engorda, né? Tem muita gente que tem esse preconceito, posso tomar vitamina, não vai engordar. A maioria deles não engordam. Mas o que vocês têm que se atentar é os tipos de vitaminas presentes nesses suplementos. Tá? Então, a gente tem dois tipos de vitaminas, né? As vitaminas hidrossolúveis e as vitaminas lipossolúveis. As hidrossolúveis, a gente precisa ingerir todos os dias hidrossolúveis. Já as lipossolúveis, tem que ter uma ingestão frequente, porém não diária, porque ela começa a se acumular no nosso tecido adiposo, e é onde a gente tem o quadro de intoxicação. Então, esse quadro de intoxicação, dificilmente você vai ter por conta de dieta, né, alimento mesmo que você está ingerindo. Essa intoxicação, ela vem principalmente quando você tem o suplemento aí presente na dieta do paciente. Alguns fatores, como oxigênio, luz, calor, pH, podem tem a capacidade de destruir essas substâncias. Ok? Então, aqui, só para dar continuidade ao que eu disse para vocês sobre a classificação. Então, a gente tem uma classificação segundo a solubilidade desses compostos. Vitaminas lipossolúveis, eles têm uma afinidade pela gordura, né? São solúveis em gordura. Então, a gente tem a vitamina A, D, E e K fazendo parte, né, desse tipo de vitamina lipossolúvel. Então, são vitaminas encontradas principalmente em alimentos lipídicos, né, que tem um teor de gordura aí presente na sua composição. Vão precisar da bile lá no nosso corpo para facilitar a digestão, a quebra, né, para que essa vitamina consiga ser absorvida no nosso corpo. E uma vez absorvida, essas vitaminas elas podem ser armazenadas no tecido adiposo, lá na gordura e no fígado também. Então, dependendo da quantidade, se você está ingerindo um suplemento vitamínico, você pode apresentar um quadro de intoxicação, porque a lipossolúvel fica durante muito tempo no nosso corpo. Ela não é eliminada, o excesso, você ingeriu, uma parte o seu corpo utilizou para os processos biológicos, o excesso da lipossolúvel acaba sendo estocado no corpo, não eliminado. Por isso que a gente tem o quadro de intoxicação. Então, assim, são doses periódicas que a gente tem que ter, né, desse tipo de vitamina. Não são doses diárias. Ok? Agora, se você ingere em pequenas quantidades, porque você está ingerindo só alimento e não suplemento, dificilmente você vai ter um quadro de intoxicação. O problema é a origem através do suplemento. Já as hidrossolúveis, né, elas têm afinidade por água, então estão presentes em alimentos que têm esse teor aquoso no seu interior. Tá? Então, a gente tem as vitaminas C, vitamina do complexo B também, que tem essa característica. A digestão é mais fácil para essas vitaminas, circulam livremente pelo sangue, e tudo ser eliminado pelo rim, diariamente. Tá? Então, o corpo utiliza aquela quantidade necessária para o momento, não precisa mais, o excesso vai ser eliminado pelo rim, através da urina. Então, a ingestão diária desse tipo de vitamina, ela não traz prejuízos. Por isso que a gente pode tomar vitamina C todo dia, para melhora o sistema imunológico, previne doenças, né? Tem uma infinidade de funções a vitamina C. Porque todo o excesso vai ser eliminado pelo rim, não tem esse risco de intoxicação.
Aqui são as vitaminas do complexo B, aí, então, que são hidrossolúveis, vitamina B1, B2, B6, B12, B5, niacina, biotina, ácido fólico, todos eles são hidrossolúveis. Então, a gente tem doses aí frequentes, diárias de ingestão. Ok? Como funções, né, no corpo, eu já citei algumas para vocês, né? A gente tem a defesa do corpo, vitamina C auxilia bastante a fortalecer o sistema imunológico. Algumas vitaminas, elas podem atuar como cofatores para algumas reações bioquímicas. O que seriam esses cofatores? Lembra quando eu falei de enzimas para vocês? Que são proteínas, a enzima é um catalisador, acelera a reação química. Existem reações químicas no nosso corpo que não adianta ter a enzima para a coisa funcionar. A gente precisa ter uma substância a mais, que a gente chama de cofator. Seria, né, aquele plus, aquela substância específica que vai dar o início da reação química. Então, algumas vitaminas têm essa participação de cofator, auxiliam nas reações químicas. Então, tem essa função de ser cofator, defesa do corpo, e as vitaminas elas podem influenciar também no sabor, pode desativar radicais livres, então ser antioxidantes também. Então, vitamina E, vitamina C são antioxidantes aí. Ok? Em relação à determinação nos alimentos, para a vitamina, a gente tem um equipamento que é bastante eficiente nesse processo, que é a cromatografia líquida de alto desempenho, que a gente usa uma coluna de separação, na qual as vitaminas específicas vão ficar lá impregnadas, né, separadas em alguma posição específica, dependendo aí do solvente que eu utilizei para arrastar, para separar essas vitaminas. Então, é um procedimento que a gente consegue tanto quantificar como tem essa avaliação qualitativa e quantitativa também em relação às vitaminas, determinar o teor de vitaminas presentes em um alimento. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Tranquilo, então. Vou cobrar tudo na prova. Continuando, então. Agora falando um pouquinho sobre as cinzas. Quando a gente fala cinzas, teor de cinzas nos alimentos, o que vocês me diriam? O que é a cinza? O que vocês acham? O que tem dentro da Você põe cinza? na mufla e tira toda a parte da água dela. Mas é só água que sai? Ou a gente perde alguma coisa a mais? Eu acho que tudo orgânico, né? Toda a parte orgânica, exatamente. A gente vai perder tanto a água como a parte orgânica. Açúcares, proteínas, lipídios. Uma parte ela vai ser volatilizada, vai evaporar. E o que vai restar, na maioria deles, é o quê? Minerais. Alguns elementos químicos que vão estar presentes aí nessa cinza. Toda aquela substância que não é alterada pelo calor. Tá? Então, o que é cinza? Seria o resíduo inorgânico remanescente que resta, que sobrou, né? Após a completa destruição de todo o material orgânico do alimento. Então, eu vou promover uma incineração, né? Uma queima. Então, o alimento ele contém tanto uma parte inorgânica como também uma parte orgânica. Quando eu submeto ao processo de incineração, a parte orgânica ela é destruída, boa parte ela é volatilizada, evapora. E a parte inorgânica, ela
permanece lá, porque ela não se altera com o calor. Então, a gente pode ter traços, pequenas quantidades ou altas quantidades de algumas substâncias, como iodo, flúor, alumínio, cobre, zinco, potássio, magnésio, tá? Então, a cinza, ela não é exatamente igual a toda a composição do meu alimento, tá? Por quê? Porque a matéria orgânica já se perdeu após a incineração. A cinza, ela é um resto, são resíduos inorgânicos que sobraram após a incineração, tá? Então, nem tudo que tá, tipo assim, falta muita coisa. Se eu for comparar, avaliar só as cinzas, eu não consigo ter uma noção geral de como era a composição do meu alimento, porque toda a matéria orgânica, ela foi perdida durante esse processo. Aqui são alguns exemplos, né, de resíduos que a gente encontra aí nas cinzas, dependendo do tipo de alimento que sofreu esse processo, que a gente está submetendo a esse teste, essa avaliação, teor de cinzas. Então, cálcio, laticínios, nozes, cereais, peixe, o fósforo, laticínio, carnes, cereais, ovos, peixes, legumes, ferro, carnes, ovos, leguminosas, sódio, sal, laticínios, frutas, cereais, zinco, frutos do mar, o enxofre, alimentos ricos em proteínas. Então, aí, dependendo do tipo de alimento que está sendo avaliado, a gente tem uma porcentagem aí de cinzas que podem ser encontradas. Então, é um dos testes de bromatologia que é empregado aí rotineiramente nas indústrias alimentícias, ok? Então, dentro desses resíduos, né, a gente tem os minerais, que a gente pode considerar como microminerais ou elementos traço, ou macrominerais. Isso tem a ver com a quantidade, né, necessárias aí diariamente. Então, por exemplo, ferro, zinco, selênio, cobre, iodo, cromo, entre outros, aí a gente são microminerais. Os macrominerais, a gente precisa de uma proporção superior a 0,05%. Cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, magnésio, ok? Então, esses elementos, eles não são destruídos com o calor, tá? Vamos agora falar um pouquinho como é feito a determinação dessas cinzas, né? Então, é feito, né, através da avaliação da cinza seca, então é um procedimento mais utilizado, e para isso a gente utiliza fornos, que a gente dá o nome de mufla, que vai chegar a temperaturas elevadíssimas aí, de 500 a 600 graus. Então, geralmente, a gente pesa aí aproximadamente 2 gramas de amostra em cadinho, né, num recipiente aqui, de platina ou de porcelana. Esse cadinho, ele foi previamente incinerado para destruir qualquer matéria orgânica que ele possa ter. Foi esfriado, foi tarado, então assim, você já pesou esse cadinho para saber o peso exato desse recipiente, sem contaminação, umidade, nada, tá? E aí, quando a gente pesa a amostra, coloca no cadinho, a gente vai carbonizar essa amostra. Então, a gente vai levar a mufla, começando com temperaturas mais baixas e depois eleva, né, as temperaturas mais elevadas aqui. Aí, dependendo do tipo de alimento, eu tenho uma temperatura mais específica, né? 500 graus para manteiga, 550 para cereais, laticínios e assim por diante. Deixa-se durante um tempo, né? Depois a gente retira essa mufla e a gente vai levar ao dessecador para esperar, né, aguardar que o cadinho retorne à temperatura ambiente e que a gente evite também qualquer umidade,
né, nesse recipiente junto com as cinzas, porque a gente vai avaliar as cinzas, a gente não quer cinzas com água, nem nada do tipo, por isso que a gente coloca dentro do dessecador, para ter certeza que não vai ter influência de umidade do ambiente. Chegou na temperatura ambiente, a gente vai pegar esse cadinho com as cinzas e vamos pesar novamente e anotar o seu valor, ok? Aqui são modelos de mufla, né, que realiza essa incineração, tá? Dependendo do tipo de alimento que a gente está fazendo essa avaliação de teor de cinzas, né, existe um preparo do nosso alimento antes, né? Então, por exemplo, alimentos ricos em lipídio, é preciso desengordurar primeiro, amostra líquida ou úmida, secar antes em estufa. Alimentos ricos em substâncias voláteis e lipídios, aquecer lentamente para evitar a formação de chama na amostra. Açúcares, aquecer inicialmente a 100 graus e pingar algumas gotas de azeite para evitar a formação de espuma. São alguns cuidados para a gente conseguir finalizar o processo, né, de formação de cinza, tá? E aí, no final, a gente vai ter números que nós vamos utilizar para fazer alguns cálculos e determinar aí o teor de cinzas. Então, aqui, por exemplo, esse aqui é um exemplo para vocês. A gente tem 3 amostras, então 3 cadinhos, o peso. Então, lembrando, antes de levar a mufla, esse cadinho ele estava limpo, ele foi levado à mufla, né, para evitar qualquer tipo de contaminação, e foi pesado. Então, eu tenho o valor aí de 3 cadinhos. Aqui está o valor das amostras pesadas e colocadas em cada um desses cadinhos. No final, nós temos o valor, o peso do cadinho mais as cinzas, porque eu coloquei a amostra no cadinho, levei a mufla, formou cinza, deixei no dessecador até esfriar, aí eu peguei esse cadinho com a cinza e levei na balança, para saber o valor, né, final. Então, eu tenho o valor do cadinho mais a cinza. O que eu tenho que descobrir? Primeiro, qual é o peso das minhas cinzas, de fato? Então, se vocês olharem aqui, eu tenho cadinho mais cinza. Se eu fizer esse valor menos o valor do cadinho, eu tenho o valor real de cinzas. Mesma coisa, se eu pegar esse valor aqui, menos esse valor do cadinho, eu descubro o peso das cinzas nesse cadinho. E a mesma coisa para esse terceiro exemplo. Esse último valor menos o valor do cadinho, eu descubro o valor de cinza. Então, eu descubro o peso das cinzas. Para calcular o teor de cinzas, eu vou primeiro precisar fazer esse cálculo de subtração, para eu descobrir esse peso das cinzas. E aí, para cada uma dessas amostras, eu vou pegar esse peso e vou dividir pelo peso da amostra. Então, assim, primeiro eu fiz a subtração, esse menos esse, descobri um valor, eu vou pôr aqui em cima, tá? E aí, isso daqui eu vou dividir por esse valor aqui, ó. E no final, multiplico por 100, para eu ter um resultado em porcentagem. É muito difícil, turma? Ou deu para entender mais ou menos? Porque a gente tem um exercício aqui que vocês vão ter que me enviar por e-mail. Tranquilo. Tranquilo? Então, vocês conseguem calcular o teor de cinzas? Sim, professora, acho que a gente já até fez esse exercício no começo. Ah, provavelmente deve ter feito também, mas tudo bem. Então, tranquilo. Então, vocês podem fazer, tá? Aí vocês me mandam por e-mail tanto o resultado dessa tabela, como também aquelas 5 questões que estão relacionadas a lipídios. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Todo mundo conseguiu acompanhar? Tudo. Tudo certo. Professora, eu tenho uma pergunta. Diga.
Você já sabe quando será a sua prova? Minha prova eu preciso só confirmar com os coordenadores, né, certinho, mas vai ter a semana de prova. Então vai ser no dia da nossa disciplina, vai ser provavelmente na quarta-feira. Mas essa semana de prova será de que dia a que dia? Se eu não me engano, olha, deixa eu só pegar aqui o calendário. Eu acredito que seja não na semana que vem, mas na outra. Mas eu confirmo com vocês. Tá certo. Aí a semana que certo? vem você mais ou menos já vai dar um estudo dirigido para gente? Muito Sim. bom. Então tá bom. Tá, por isso que eu finalizei, né? A ideia foi finalizar o conteúdo, que a gente conseguisse trabalhar, aí eu finalizando a unidade 3, a unidade 4, aí eu já deixo mais ou menos pronto um estudo dirigido para vocês ficarem bem preparados para a prova. E esses slides você depois vai enviar também para mim passar para o pessoal, professora? O de hoje? Vou enviar, já envio para você. Tá bom? Assim que eu fechar aqui, eu já vou enviar. Obrigada. Professora, Oi. a Simone é representante da Bio. Você pode enviar para mim também? Porque o pessoal está sem nenhum slide. Tá bom, eu envio sim, Tá, pode por deixar. favor. Obrigada. Sempre que possível, me avisem também que como esse problema aí das turmas não aparecerem no meu AVA, aí eu não sei quem está recebendo, quem não está, mas aí sempre que vocês me pedem, eu posso mandar sim. Tá, Ok? aí você mandando no meu WhatsApp, eu já coloco no grupo da sala. Perfeito, então, pode Tá? deixar. Obrigada. Farei isso. De Obrigada. nada, gente. Eu queria agradecer a atenção de vocês, desejar aí uma boa noite para todo mundo, um ótimo resto de semana para vocês aí. Professora, Oi, pode mandar tudo junto, o cálculo e as perguntas? pode sim. No mesmo arquivo? Pode sim. Tá? Então tá Gente, bom, obrigada. no e-mail... 2 dias, né? Oi? 2 dias no máximo, isso. No e-mail, não esqueçam de colocar o nome de vocês certinho, o RA ou o CPF e colocar o curso. Então, é nutrição, é biomedicina, noite, dia, porque aí facilita a minha organização lá de notas. Ok? Então, beleza. Então, uma boa noite a todos, obrigada, tá certo? E aí, qualquer coisa vocês vão me falando. Tá Boa bom? noite, Um Pro. Boa beijo. noite. Boa noite, obrigada. Pode deixar, a gente se cuida sempre. Deixa eu parar Beijo. aqui. Beijo. Boa Para a noite. gravação.